Hoje vamos trafegar pelo mundo glamouroso das passarelas, envolvendo a moda e os concursos de Miss. E como é possível e necessário afirmar a beleza da mulher negra num ambiente muitas vezes de confronto e hostilidade. Sou Deise Nunes, Miss Brasil 1986 e atualmente diretora da Deise Nunes Escola de Modelos. Ser mulher nos dias de hoje é se virar nos 30, é ser 1000 pessoas ao mesmo tempo. E por isso somos mulheres fortes, somos mulheres guerreiras que não desistimos nunca dos nossos sonhos. Em 1986, quando fui eleita Miss Brasil, eu fui a primeira afrodescendente eleita nesse país. Existe a Deise antes do Miss Brasil e existe a Deise depois do Miss Brasil. E esse concurso, por incrível que pareça, assim, eu colho os frutos dele até hoje. Com certeza foi um grande feito naquela época, onde o racismo era muito forte e velado, o que era pior. Hoje nós ainda enfrentamos essas questões, mas enfrentamos com mais altivez, com cabeça erguida. Nossa convidada de hoje nasceu e cresceu no bairro de Petrópolis, uma área considerada nobre da cidade de Porto Alegre. Filha de uma família de classe média baixa, de mãe lavadeira e pai funcionário de uma companhia de energia elétrica, fez a maior parte dos estudos em escolas públicas, mas também cursou uma instituição particular, graças a uma bolsa de estudos que a mãe conseguiu. Começou a carreira de modelo muito cedo, aos 14 anos, e aos 16 foi eleita rainha das piscinas do Esporte Clube Internacional e rainha das piscinas de seu estado. 2 anos depois, a consagração máxima. Miss Rio Grande do Sul e Miss Brasil, a primeira e uma das 3 negras a alcançarem esse título. No mesmo ano, ficou em 3º lugar no Miss Sudamérica, realizado na Venezuela, e em 6º no Miss Universo, que teve lugar no Panamá. Trabalhou na televisão como apresentadora dos programas Papos e Pratos e Terceiro Setor. Participou da abertura da novela Brega e Chique e do programa Os Trapalhões. Foi jurada do Cassino do Chacrinha e atuou na série Tarcísio e Glória. Palestrante e mestre de cerimônias, é diretora da Deise Nunes Escola de Modelos, cujo objetivo é formar profissionais da área da moda. Vamos conversar com a estrela das passarelas, Deise Nunes Fers, mais conhecida como Deise Nunes. Olha, Deise, é uma grande honra para nós recebermos em nosso programa a primeira mulher negra a conquistar o título de Miss Brasil. Seja muito bem-vinda ao nosso Cultura em Resenha. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Adorei a abertura, você falando me fez relembrar tantas coisas que eu já vivi, né? É tão interessante isso, porque o currículo está ali, e muitas vezes a gente não lê, né? E quando alguém lê esse currículo, né, e mostra e diz tudo que já foi feito, nossa, passa um filme na cabeça. Mas é um grande prazer estar aqui. Deise, você conseguiu ser Miss Brasil décadas atrás, em 1986, quando mulheres negras dificilmente tinham uma chance de desfilar nesse tipo de concurso. Como é que você vê isso hoje? É engraçado, né? Eu nunca achei que os lugares não eram para mim. Eu sempre achei e sempre fui nos lugares porque eu quis ir, porque ali também era meu lugar. Então, quando foi que, por exemplo, Rainha das Piscinas, quando você falou aí, lá em 1984, esse concurso aqui no estado era muito, muito forte, muito importante. E porque participava o estado inteiro, então viam meninas de todo o Rio Grande do Sul, o concurso era realizado em Porto Alegre, no Gigantinho, viam meninas de todo o estado. E meninas, obviamente, de famílias abastadas, né? Filhas de fazendeiros, de plantadores de arroz, enfim. Descendente de alemã, né? Descendente de alemães e de italianos, né? Temos muito aqui a cultura dessas duas raças são muito fortes aqui no nosso estado, né? Meu estado foi colonizado por alemães e italianos, mas nós temos aqui todas as etnias,
né? E quando, então, surgiu o convite para eu participar, eu em nenhum momento esmoreci, em nenhum momento pensei, será que eu vou? Será que... Nem imaginei, nem pensei no racismo naquele momento, sabe? E fui participar do concurso. Assim foi no Miss Rio Grande do Sul também, Miss Brasil. Em nenhum momento eu pensei, claro, que quando eu cheguei em São Paulo para o Miss Brasil, eu já cheguei com uma certa armadura, né? Porque aí então eu já tinha sofrido discriminação racial e eu já cheguei meio que pronta, assim. Caso alguém viesse me falar alguma coisa, eu não ia ficar sem saber o que fazer, né? E sem saber o que dizer. Mas, graças a Deus, em nenhum momento aconteceu nenhum tipo de discriminação. Então, eu sempre fui, né, Medeiros, eu sempre estive aonde eu quis estar. Eu nunca me tolhi, eu nunca me privei. Eu sei, e nós conversávamos um pouquinho antes, né, de entrarmos no ar, que existia, alguns anos atrás, bastante tempo atrás, os clubes, né, para negros e clubes para brancos. E aqui nós temos, por exemplo, o Satélite Prontidão, que é muito conhecido, né, como um clube para negros. O Floresta Aurora, que é o mais antigo, acho que do Brasil. Fundado em 1872. Exatamente, é um super antigo, ele é muito antigo. O Marcílio Dias, que você falou, eu não cheguei a conhecer, tá? Mas esses outros dois, tanto o Satélite quanto o Floresta, eu conheci. E eles funcionam até hoje, dando um suporte muito importante para toda a comunidade negra aqui de Porto Alegre e do estado. Agora, você nasceu e foi criada num bairro chique, no bairro de Petrópolis. Como é que era o ambiente do seu bairro? Olha, vou te dizer que tudo muito tranquilo, né? Eu fui criada com famílias de branco. A minha mãe, então, foi criada pela madrinha dela, que eu chamava carinhosamente de vó, né? Pelos padrinhos, então tinha a avó e o vô, mas eram pessoas brancas. E fomos criados ali, nunca percebi nenhum tipo de discriminação desta família para conosco, muito pelo contrário, éramos muito, nos davam muito carinho. Esse meu avô, né, era uma pessoa assim que ele se desdobrava ao máximo para fazer as coisas, para que eu tivesse do bom e do melhor, né? Então, ali nunca senti, com os meus vizinhos também não, em nenhum momento. Minha mãe era convidada para tomar chimarrão, para ficarem conversando o tempo inteiro, quer dizer, e a grande maioria dos meus vizinhos ali eram vizinhos brancos, né? Então eu me criei no meio de muita gente branca. Os meus amigos, vizinhos, os filhos, né, desses vizinhos, eram brancos e eu brincava com eles o tempo inteiro. Em nenhum momento, nenhuma vez que eu me lembre, assim, e olha que é difícil, né, uma criança esquecer certas coisas, mas em nenhum momento eu sofri nenhum tipo de discriminação desses meus amigos, né, de vizinhança ali da rua, ou mesmo do bairro. Agora, uma coisa interessante que eu me lembro das viagens a Porto Alegre, família da minha mãe, tios que moravam no Partenon, eu me lembro que no fim de semana, quando a gente saía, era aquele cheiro de churrasco que vinha de toda parte. Era assim na nossa infância. Era. Até hoje é assim. O churrasco é uma coisa de família, né? O gaúcho, ele gosta de fazer o seu churrasco. Ele gosta, obviamente, de comer, mas ele prefere fazer na sua casa, né? Na sua churrasqueira, ele assar o churrasco. Então é muito comum nos finais de semana, principalmente aos domingos, o cheiro de churrasco, ele vem de todos os lados, né? Porque aqui não existe casa sem churrasqueira, o apartamento, não importa, pode ser uma churrasqueira feita de latão, mas tem a churrasqueira ali, né? Então é impossível
um gaúcho viver num lugar onde ele não possa assar sua carne. Que é também com cortes diferentes, né? Tem uns cortes que existem aí no sul que não se tem por aqui. Aí no Rio é muito engraçado, que usam filé mignon, usam alcatra, e usam muito picanha, mas não usam costela, que é um corte que o gaúcho tem adoração, e também não usam muito fraldinha, né? Eu vejo que o churrasco, me parece que o churrasco pro carioca, ele tá muito em cima da picanha, né? E a picanha pra gente, não que não seja uma carne maravilhosa, é uma carne maravilhosa, mas eu acho que a costela e o vazio, ou a fraldinha, são carnes com mais sabor. É o que eu vejo, é o que eu sinto. Então o gaúcho, ele é alucinado por uma costela, e quando a gente vai pro Rio, que a gente costuma ir pro Rio algumas vezes, e aí tem amigos que querem que o meu marido asse o churrasco, enfim, e o Lloyd disse, sim, mas não tem nem costela aqui, como é que eu vou fazer um churrasco, né? Mas enfim, a gente assa com as carnes que tem disponíveis aí. Você mencionou, minutos atrás, os clubes de negro, Floresta, o Satélite. Você chegou a frequentar esses clubes na sua adolescência? Frequentei. Eu frequentei mais o Satélite, que ele era mais próximo. Era mais próximo para mim poder chegar, né? Esse eu frequentei algumas vezes. Eu fui no Floresta Aurora poucas vezes, mas aí eu já era adulta, né? Não era na minha adolescência, já era adulta. E é muito interessante, assim, eu lembro que teve um ano, eu não vou saber te precisar exatamente o ano que foi, mas eles me chamaram, me convidaram para eu fazer a preparação das meninas para um baile de debutantes. E eu lembro que eu estava grávida da minha filha, isso então deve ter sido 94, deve ter sido 94. E aí entre 93 e 94. E aí eu fui para lá, né, fiz toda a preparação das meninas, a entrada delas com os pares, a recepção dos pais, fiz todo um ensaio com elas, então foi tão gratificante, porque eu tenho guardado o convite, né, do baile, e um encarte que foi feito, tipo uma revista, falando somente dos debuts, né, e aí tem uma foto minha, tem o nome de todas as meninas que participaram desse debut, então foi assim, para mim foi uma honra poder ter tido essa oportunidade de preparar essas meninas, de ensaiar, de fazer elas, né, desfilarem ali nos salões. Foi muito legal e foi muito emocionante também, porque eu me coloquei ali naquele momento no lugar de cada uma delas, né, e que tiveram a oportunidade, porque infelizmente a gente sabe que grande parte das meninas negras, elas não têm essa oportunidade, né? E aqui na época os bailes de debutantes, eles eram muito fortes. Hoje, depois da pandemia, a coisa deu uma esfriada, digamos assim, mas acredito que isso ainda volte com força total. Mas lá na década de 90, nossa, era muito, muito forte essa questão de debutar, né? E poucas meninas negras tinham essa possibilidade. Então, para mim, foi uma grande honra e um grande privilégio ter podido ensaiar aquelas meninas naquele ano. Eu queria saber um pouco também da sua experiência no ambiente escolar, com colegas, professores, mas isso vai ficar para o próximo bloco. Muito bem, dando início ao segundo bloco, eu queria, então, voltar àquela pergunta com que eu finalizei o primeiro, que era como é que foi a sua convivência nas escolas. Você estudou em escolas, a maior parte do tempo, em escolas públicas, mas também numa escola particular, né? Como era a sua convivência com os colegas e com os professores? Bom, eu comecei estudando numa escola estadual, era um grupo escolar, né? Uma escola municipal, aliás, um grupo escolar, onde eu tinha uma convivência muito boa com todos, tanto com colegas, quanto com professores, quanto com a direção da escola,
com a tia da merenda, que eu amava, que é a tia Ceci. Nunca esqueço, porque a tia Ceci fazia uma sopa de feijão maravilhosa. Então, tem coisas que a gente, né, guarda da época de infância, assim. Ela também fazia um arroz doce, que é uma sobremesa que é muito comum aqui no Sul, também divina. Eu tive uma convivência muito boa, assim, com todos. Depois, saindo dessa escola, eu fui para uma escola particular, né, uma escola maior, então. Ali eu encontrei alunos negros também nessa escola particular, e também sempre fui muito bem tratada por todos. Nas escolas eu nunca tive nenhum tipo de problema de discriminação racial. Você se tornou um modelo muito cedo, já aos 14 anos. Como é que foi isso? Pois é, olha só. Bom, eu antes de pensar, né, eu tinha na minha cabeça um grande sonho de ser médica. E esse sonho perdurou durante um bom tempo da minha vida, né? E uma vez eu lembro que eu estava assistindo um desfile na televisão e eu achei aquilo tão lindo, aquelas mulheres lindas, e eu lembro que neste dia, eu acho que era um desfile do Ney Galvão, se não me engano, e o Ney Galvão então apresentou a Veluma, uma negra carioca, e ali eu me encantei, eu disse, meu Deus, olha que mulher, e ela tinha um caminhar, ela não caminhava, ela simplesmente flutuava, e aquilo, sabe, me chamou a atenção de tal forma que eu disse assim, gente, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser modelo, eu quero desfilar, eu quero fazer que nem essa mulher, eu quero ser igual essa mulher. Né? A culpada é a Veluma. A Veluma é uma inspiração, assim como uma outra negra aqui de Porto Alegre, chamada Nilda. Que também eu assisti um desfile uma vez e a Nilda estava na passarela, era outra que, assim, que me encantou, Então eram minhas duas referências, né, são essas mulheres. E aí eu disse, é isso que eu quero. E aí, aos 14 anos, então, eu tive a primeira oportunidade de fazer um desfile. Como é que foi? Foi um horror, foi horrível, porque eu estava tensa. Pela primeira vez estava pisando numa passarela, e aí apavorada, eu digo, meu Deus, será que vou dar conta disso tudo, né? Mas para minha surpresa, e grata surpresa, as primeiras entradas foram realmente horrorosas. Mas depois eu fui me soltando, eu fui me familiarizando, e a coisa fluiu. E desde então eu não parei. Aí a coisa só seguiu. E a ideia de participar de um concurso de Miss? Bom, de concursos eu já vinha participando desde criança, né? Nessa escola que eu estudei, nessa escola municipal, tinha um concurso chamado Miss Simpatia. Então e a gente tinha que vender uns boletos, assim, né? Vender voto. Então quem vendesse mais voto ganhava. Eu acabei vendendo mais voto, acabei ganhando o Miss Simpatia da escola. Aí depois eu participei do Rainha do colégio que eu fui estudar, da escola particular, que é o Santa Inês. Não ganhei, fiquei como primeira princesa. Bom, mas já foi uma boa colocação, né? Eu estava o quê? Na 8ª série, eu acho. Nem me lembro. Eu acho que foi 83. Aí eu lembro que eu participei do concurso, eu fiquei como primeira princesa, mas aí a rainha, a menina que ganhou como rainha da escola, eu não sei o que aconteceu, eu sei que ela não pôde representar a escola no concurso Miss Umespa, que era tipo assim, a rainha das rainhas, né? E aí o Grêmio Estudantil me chamou, disse, desde tu como primeira princesa, tu tem que representar a escola, porque a gente precisa, hoje é sexta-feira agora, eles falaram comigo na 4ª. Sexta-feira agora é o último dia que a gente tem para apresentar candidatos, senão a gente vai perder a vaga e então. E eu falei com a minha mãe, obviamente que a minha mãe disse, é óbvio que tu vais, né? Claro, pode, é óbvio que tu vai. Aí no outro dia minha mãe já foi lá na escola, já falou com o Grêmio Estudantil,
já combinou tudo, já estava tudo certo. Na sexta-feira me apresentei onde eu tinha que me apresentar. No sábado, então, era o concurso final. Foi feito num clube grande, lotado, um povo. Meu Deus, era uma gritaria, uma barulheira louca. Na minha torcida eram 5 pessoas, a minha mãe mais 4 amigos. E eu acabei ganhando esse Miss Umespa. Aí na segunda-feira, então, a escola fez uma homenagem para mim, no pátio do colégio, né? Porque eu era Miss Umespa daquele ano e tal, e tal, e tal. E no ano seguinte, então, eu já fui para o Rainha das Piscinas. Como é que você chegou, então, ao internacional? Aí eu representei o Esporte Clube Internacional no concurso, e foi o último ano, né, do concurso. Mas como é que você chegou lá, Inter? Eu fui convidada pelo diretor social na época. Nos encontramos num evento, e ele me perguntou se eu ia participar do Rainha das Piscinas. E estava eu e minha mãe, obviamente, porque eu era menor de idade. E ele me disse, e eu disse que não, minha mãe disse que não tinha clube, né? E ele disse, olha, eu gostaria de conversar com vocês. Deu um cartão, na outra semana marcamos uma reunião. Ele explicou como é que ia funcionar no internacional, que eles não faziam concurso, que eles indicavam uma candidata, que ele tinha gostado muito do meu perfil, mas que ele levaria a ideia para a direção, né, para o presidente do Internacional, na época, que era o Borba, porque eu era negra, e ele não gostaria de me constranger de forma alguma, de dizer que eu seria representar e me apresentar para a diretoria que não. Então, ele pediu uma semana mais, na semana seguinte, ele voltou a entrar em contato, e dizendo que a diretoria tinha adorado a ideia, a minha indicação, então que eu seria coroada, enfaixada, a Miss Rainha das Piscinas do Esporte Clube Internacional, no dia tal, no lugar tal, e assim foi. Né? E no dia 17 de março de 1984, então, aconteceu o Rainha das Piscinas do Estado do Rio Grande do Sul, no Gigantinho, com 78 candidatas, e eu me sagrei vencedora. E daí, para o Miss Brasil. E daí para o Miss Brasil, bom, aí essa confusão toda, eu ganhei o concurso, e aí eu era uma menina que eu era estudante, eu tinha que fazer trabalhos, eu tinha que ir na biblioteca pública no centro, e acabei indo no centro e acabo escutando 2 pessoas conversando, né, e estavam falando do Rainha das Piscinas, e aí conversa vai, conversa vem, um disse para outro, sabe quem ganhou o concurso afinal? Aí a menina responde, pois é, no meio de tanta branca foi ganhar justo uma negra. Aquilo ali me soou de uma forma horrorosa, assim, a sensação que eu tive é que eu tomei um soco na cara, né, e aí aquilo ali, sabe, me bateu muito mal, muito mal. E eu cheguei em casa, eu lembro que eu falei para minha mãe que eu não queria mais saber de concurso de beleza, que eu ia focar da faculdade, que eu queria estudar, que eu queria fazer medicina, que eu sabia que a carreira de modelo era uma carreira curta, então que eu ia focar, eu queria estudar para medicina e que eu não queria mais saber de concursos. Mas a minha mãe não me ouviu. E lá em 86 já, me inscreve no Miss Rio Grande do Sul, porque era feito pelo Silvio Santos, o concurso. E o Silvio, ele fazia 3 concursos estaduais dentro dos programas do SBT, que era Miss Rio Grande do Sul, Miss Rio de Janeiro e Miss São Paulo. E ela me inscreveu no SBT aqui de Porto Alegre e fui selecionada para participar de uma seletiva. Fui a São Paulo, ganhei a minha seletiva e fiquei classificada para a final. Aí depois fui para a final, ganhei a final, me tornei Miss Rio Grande do Sul. Mas isso tudo em São Paulo. O concurso foi realizado lá, dentro do SBT. Depois, obviamente, no dia 30 de abril, eu já estava de volta a São Paulo para participar do Miss Brasil. Então, já representando o Rio Grande do Sul. E como é que você se sentiu nessas experiências todas? Né? Você ganhou praticamente todos os concursos que você participou. E essa Miss Brasil é uma consagração, né? É uma consagração. Eu vou te dizer assim que num primeiro momento
eu não entendia muito o significado daquela vitória. Porque é um momento, né, os primeiros momentos, assim, os primeiros dias são dias de euforia, de muita loucura, assim, porque eu lembro que eu ganhei, aí no outro dia eu já tinha que cedo acordar para fazer fotografia e falar com a imprensa e não sei o quê, tinha um monte de compromissos, assim. Quando eu tive a oportunidade de parar mesmo, assim, sentar, pegar os jornais, que na época não existia internet, obviamente, pegar os jornais, as revistas, para ler o que as pessoas, o que estavam achando daquela vitória, enfim, eu pude entender a importância do título, né? Num primeiro momento era só uma euforia, mas não, eu tinha ali uma grande responsabilidade e eu só tinha 18 anos. Então, assim, um choque de realidade, quando eu me dei conta da responsabilidade que eu estava carregando comigo, né? Porque eu estava ali, assim, eu não era a mulher mais bonita do Brasil, eu era simplesmente a representante da beleza da mulher brasileira, ponto, né? Só que existia toda uma grande expectativa em cima de mim. Então, eu sabia que não ia ser nada fácil, mas eu encarei, eu disse, bom, agora eu não tenho como fugir dessa raia, eu tenho que seguir em frente, né, fazer o meu melhor e tentar trazer esse título de Miss Universo que tantas pessoas cobiçavam na época, mas que infelizmente não veio. Nós estamos chegando ao final do programa, que você, resumidamente, falasse da escola Daisy Nunes. A escola surgiu depois de muitos anos, né? É uma escola que tem aí já 10 anos de existência. E é sempre um grande prazer poder ver as pessoas, os jovens entrando ali de uma forma e saindo transformados. É muito gratificante para mim poder ensinar o que um dia me ensinaram e o que eu fiz durante muitos anos da minha vida. Ou seja, passar o seu legado para as próximas gerações. Exato, mostrar para essa nova geração que é possível sim, basta que a gente acredite, basta que a gente lute, que a gente não desista no primeiro obstáculo. Isso eu sempre digo, vamos lutar, se é isso que você quer, se é esse o teu sonho, vai à luta, não desista, né? Então eu acho que o meu legado, que a minha vida, que a minha trajetória mostra isso, né? Eu quis desistir, sim, mas a minha mãe não deixou eu desistir, né? E eu vejo o quanto isso foi importante. Daisy, muito obrigado, parabéns pelo sucesso que você obteve e a gente quer que esse seu trabalho com a escola também dê todos os frutos que você acredita que o trabalho vai dar. Muito obrigado, muita força, vamos nessa. Vamos nessa. Obrigada.